Vamos aprender a montar e configurar o sistema de automação mais barato do AliExpress, uma chave de transferência automática na casa dos R$100 que hoje você compra com preço especial de Black Friday no link aqui na descrição do vídeo do canal. Vamos conhecer essa chave que funciona para sistemas 110, 220, com correntes aí 60, 100, 125 amperes de saída, chegando a mais de 20 kW a comutação dessa chave. Muito simples de montar, bem fácil, que você vai aprender agora aqui no canal. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do Salve com a Galera. Não deixe de participar dos sorteios das estações de energia solar portáteis da Bluetti. Como é que você faz? Se torne membro do canal, um picolé por mês, R$ 7,99. Você vai participar de vários sorteios aí das estações de energia solar portáteis. Tem uma agora em janeiro e tem mais 4 estações ali na caixa para a gente sortear entre os membros do canal. Vamos acompanhar agora montagem e configuração desse sistema de automação de energia solar, simples e barato. E se gostar do vídeo, taca o like, taca o like. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero trazer para vocês aqui essa já conhecida chave de transferência. É uma contatora, uma chave de transferência que a gente vai utilizar para fazer a comutação entre rede da concessionária e nosso sistema de energia solar. Ou pode ser 2 geradores diferentes. Energia solar com um gerador a combustão. O que importa é que ela vai fazer a comutação de 2 fontes de entrada de energia diferentes. E ela tem algumas variações, essa chave. Vamos começar explicando as variações desse componente. Essa é uma chave que ela funciona no modo automático e manual. Quando está no modo manual, a gente seleciona aqui se quer que a saída venha da fonte A, no caso aqui a concessionária, ou a fonte B, o gerador, fazendo a seleção de forma manual, através dessa chave seletora. E de modo automático, a gente vai selecionar uma fonte principal, que geralmente aqui é a porta A, que geralmente é utilizada aqui na concessionária. Ela fica sempre como a energia principal e caso falte energia na porta A, ela faz a comutação automaticamente aqui para a porta B, também se ela detectar que na porta B tem eletricidade. E como é que ela vai fazer isso? Ela tem essas conexões aqui de leitura. Aqui nós temos as conexões de entrada de fonte, onde a gente vai aqui a energia da concessionária, a energia do sistema de energia solar do gerador, e aqui a porta de leitura. A gente vai fazer aqui um jumper e ela vai ler se tem energia da concessionária e essa porta aqui vai ler se tem energia disponível aí sendo gerada pelo o gerador, ou sistema de energia solar, ou gerador a combustão, ou outro tipo. E aí com base nisso vai servir de automação. Essa chave aqui é uma chave com 4 contatos. Tem um neutro e mais 3 fases. É uma chave trifásica com 4 contatos. Neutro mais 3 fases. Porém, ela tem as versões bifásicas, que é um neutro mais 2 fases, e monofásica, um neutro mais 1 fase, que é a mais recomendada aí para a maioria dos sistemas. E o que você vai ter de variação aqui nas configurações? Corrente de contato e a tensão. A tensão é o seguinte: se seu inversor e sua fonte da concessionária for 110 volts, você vai escolher uma chave de tensão 110 volts. Se vier do inversor da concessionária 220 volts, você vai fazer a escolha da chave 220 volts. Por quê? Porque aqui tem bobinas elétricas alimentadas por essa tensão. Então, se você pegar uma chave de 110 e alimentar com a tensão 220, vai queimar o circuito interno aqui, as bobinas internas dessa chave seletora, dessa contatora automática. Então, você deve observar isso. E a nomenclatura dela: toque 5. E aqui as variações. Nesse caso aqui, 125 significa a corrente dela. 125 amperes, tem a versão de 100 amperes e tem a versão de 63 amperes. Então, cada um viria acompanhado aqui, 63, 100 ou 125. E esse 4 aqui faz referência à quantidade de contatos. Neutro e mais 3 fases, 4. Neutro e mais 2 fases, 3. Neutro e mais uma fase, 2. E a gente tem essa nomenclatura aqui quanto à descrição. Chave programada para funcionar com frequência entre 50 a 60 Hz. E para trabalhar com altas potências. Vejam que o chaveamento inicial aí de 63 amperes já garante uma potência absurda. Imagine que são 63 amperes vezes 110 volts. Nesse caso aí passando mais de 6 kW de potência, 6.000 watts. Se fossem 220, seriam mais de 12
kW de potência comutada. Então o fechamento desses contatos vai ocorrer de forma bem forte e um pouquinho violenta para quanto maior a potência a corrente for de chaveamento. Agora vamos fazer aqui a conexão da fiação. Mas antes quero só mostrar para vocês aqui que a conexão dela é no trilhudinho aqui, ó. Você encaixa junto com os disjuntores e você tem aqui a saída. Essa saída load aqui é onde você vai ligar a saída das cargas. Nessa versão aqui de 4 contatos, eu vou utilizar um contato para o neutro, um contato para uma fase. E vou utilizar esses de baixo aqui, ó, load, saída, onde a gente vai ligar a nossa carga. Aqui na entrada A, só tem em cima, onde a gente vai ligar a concessionária, um neutro e uma fase, e aqui a entrada da energia solar do gerador, também um neutro e uma fase. As duas entradas em cima e a saída aqui embaixo. Vamos agora acompanhar a montagem. O que é que eu separei aqui para a montagem? Alguns fiozinhos, já vou mostrar para vocês aqui, ó. 2 fiozinhos em cima, 2 fios em cima, 2 embaixo. Esse é o circuito de monitoramento, como eu falei para vocês. E ainda a gente tem alguns contatos aqui que funcionam como um relé para fazer outro tipo de automação, uma automação complementar. Mas a gente só vai usar esses terminais aqui, o BR e o BN, o AR e o AN. Considerando que essa AN aqui é a ligação da automação aqui ao neutro e esse R a uma fase aqui delas, poderia ser R e ST, mas a gente coloca aqui na mais próxima, tanto faz uma quanto a outra. E aqui da mesma forma, o BN, uma ligação aqui no neutro, o BR, uma ligação ou no R, ou no S, ou no T. Já que tem 3 contatos, 3 fases, você pode escolher qualquer uma livre aqui. A gente vai ligar no T, que é a mais fácil. Vamos fazer agora a conexão aqui do fio de monitoramento. A gente vai ligar aqui o BN, que é o neutro aqui, esse fiozinho preto aqui no conector. E vamos ligar aqui no neutro da entrada, aqui em cima. Vai ligar junto com a entrada do gerador ou da energia solar. O fiozinho vermelho pode ser outra cor que você escolheu aqui, no R, é onde a gente vai fazer a conexão com uma das fases. Nesse caso aqui eu escolhi o T, que está disponível. Não vou apertar muito, que a gente ainda vai conectar outro fio. Vamos conectar primeiro aqui só o monitoramento. Do outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A N, o fio do neutro, fio de monitoramento do neutro da concessionária, vamos ligar aqui no neutro. Vamos aqui, o ideal, pessoal, usar aí os conectores. Eu uso sempre as conexões aqui, os terminais dos fios. A conexão fica bem melhor, para não dar interferência, vibração. E aqui no AR, a gente vai ligar aqui em uma das fases, no caso aqui no T, que é onde a gente vai fazer a leitura da tensão de entrada, para saber se está chegando tensão da concessionária ou não, e vai servir para automação. Inicialmente, eu vou deixar folgado que eu vou colocar aqui outros fios, só para vocês entenderem. Aqui está a parte de leitura. Ler a tensão de entrada da concessionária e vamos ler a tensão aqui do gerador. E aí eu vou pegar essa tomadinha aqui, vai representar a entrada de tensão da concessionária e vou fazer a conexão junto com a conexão de leitura. Vou folgar aqui, vou colocar um fio no neutro com o monitoramento. Aqui vou tentar não aparecer na câmera. Pronto, aqui eu vou só fechar essa conexão simples aqui e vou colocar essa tomadinha aqui também em uma das fases terminal T. Fiz a conexão da entrada aqui da concessionária, agora eu vou fazer a conexão do gerador, do inversor da energia solar. Coloquei um terminalzinho aqui do fio junto com o neutro do contato, todos juntinhos aqui. E da mesma forma, os dois juntinhos aqui na fase. E aí está a nossa primeira montagem. Aqui a gente vai ligar o gerador da energia solar, aqui da concessionária, e vamos ver o funcionamento dessa chave de automação. E ainda não finalizou, pessoal. Lembrando que a gente tem a saída. A saída é aqui, load. É onde a gente vai ligar a tomada de saída, que nesse caso aqui, para demonstrar para vocês, eu vou ligar essa carga aqui, uma lâmpada na saída da chave de transferência, para a gente ver ela em pleno funcionamento. Vamos fazer a conexão aqui da lâmpada agora na saída load, só para demonstrar. Veja que é uma saída aqui embaixo, como eu já demonstrei para vocês, pessoal. Vou prender aqui. Aqui seria o fio de saída para alimentar as cargas. Lembrando que essa chave é muito forte, é muito robusta. Ela é de 125 amperes. Eu nem recomendo usar essa, porque eu já comprei aqui para fazer vários testes. Aí eu exagerei na corrente de comutação. Quanto maior a corrente, mais violenta e mais exige aí força do seu inversor para fazer essa comutação. E aqui já está ligado, já dá para a gente começar a nossa demonstração. Saída, load ligado aqui.
entrada branquinha aqui de cima, concessionária, e aqui o fio que vai no inversor. Pronto, pessoal, vamos agora na prática aqui testar nosso sistema de transferência com essa chave, a TOQ5, e a variação vai depender do modelo que você escolha, ou o 632, ou o 633, o 634, ou 104, 102, 125, 4, dependendo da corrente, da tensão e da quantidade de contatos que você escolha. Eu vou deixar aí o link dela na descrição do vídeo, e ainda está em promoção aí, aproveite. E vamos lá para o teste. Eu vou ligar aqui, vou deixar primeiro no modo manual. Vou deixar no modo manual, vou alimentar com a da concessionária, que é a preferencial, e vocês vão ver que a carga já vai funcionar aqui, já vai acender. Vou colocar aqui na posição A, porque tem energia na entrada A, mas não tem na B. Aí a lâmpada está apagada e o modo manual está indicando na posição B. Como não tem fonte geradora no B, que é o solar, eu vou ter que selecionar aqui A. Ligou. Agora eu vou alimentar aqui a entrada B com energia solar. Aqui do nosso inversor WET, a estação de energia solar portátil. Já temos aqui tensão na entrada B. E agora, se eu alternar de forma manual aqui para a saída B, o circuito vai ter alimentação aqui da entrada B. Então, de forma manual, eu vou escolher entre concessionária ou inversor da energia solar. E se for aí de forma automática, eu vou colocar aqui na porta A, que é a entrada principal, e vou selecionar aqui o modo automático. Coloquei no modo automático e o que é que vai ocorrer? Nesse momento a gente tem a alimentação da concessionária. Veja, eu vou desligar aqui a BlueET, a energia solar off-grid, e o sistema continua alimentado. Vou ligar aqui no sistema de energia solar off-grid, e caso falte energia aí da concessionária, como vocês vão ver agora, ela vai fazer a leitura, vai ver que tem energia aqui no gerador B e vai fazer a transferência automaticamente. Vou tirar aqui a alimentação da concessionária e vocês vão ver que ela vai transferir para o sistema off-grid, porque está fazendo a leitura e vendo que tem tensão no sistema de energia solar. Veja, desconectei da concessionária, como ele está de modo automático e tem tensão aqui, ela transferiu. Vamos ver agora se ela não tivesse tensão. Vamos voltar aqui para a concessionária. Na hora que volta a energia da concessionária, ele vai transferir de volta para o sistema principal. Transferiu novamente para o sistema principal e agora eu vou tirar a energia off-grid do sistema. Como ela não vai ter energia aqui lendo no sistema off-grid, se faltar energia da concessionária, ela não vai transferir, porque ele não está encontrando a energia do sistema off-grid aqui. Simplesmente vai desligar. Desligou. Se tivesse tensão aqui do sistema off-grid, ia transferir. Vamos ver novamente, vou ligar aqui o off-grid, e quando eu puxar da concessionária aqui, ela fez a leitura, viu que tem energia do gerador off-grid, então transferiu automaticamente. E aí, se acabar a energia do sistema off-grid, como ainda não tem lá, a concessionária não voltou, a tomada está desligada, simplesmente vai faltar energia geral. Faltou do off-grid e faltou da concessionária. Voltou do off-grid, acendeu. Se voltar da concessionária, ela puxou de volta para a concessionária, porque está no modo automático. E aí você diz, agora eu quero utilizar o meu off-grid como principal e só transferir para a concessionária quando acabar. Aí é só você inverter, colocar o off-grid aqui na porta A e a concessionária na porta B. Lembrando que aqui vai estar o principal. Na hora que o off-grid acabar a energia, se não tiver rede da concessionária, também seu sistema vai ficar sem alimentação. Esse é o princípio aqui dessa chave de transferência automática. Ela é muito robusta e muito assim em conta, um valor barato. Uma chave dessa está mais ou menos variando aí, dependendo da época do ano, entre R$ 99 a R$ 125 reais, enquanto algumas chaves de transferência aí, mais seguras, mais rápidas, como a ATS, chaves que utilizam relé, ela chega aí a 400, 500 reais, hoje já em estoque no Brasil, com frete, mas essa aqui custa 1/4 ou até 1/5 do valor de uma chave de transferência automática com ATS. Lembrando que essa aqui só vai fazer a leitura da tensão AC aqui na entrada. Não vai fazer a leitura do banco de baterias. Para você fazer uma automação lendo a tensão do banco de baterias, depois a gente vai fazer um vídeo fazendo a automação completa com essa segunda placa. Essa a gente vai alimentar, fazer a leitura da tensão do banco de baterias. Quando chegar na tensão programada, eu quero que meu off-grid desligue quando minha bateria atingir 12.5 volts, ou 12.4, ou 12.3. Você configurou aqui, quando ocorrer isso, ela vai
ativar ou desativar esse relé. Tem um contato aqui normalmente aberto ou fechado, e aí você vai fazer a conexão de um desses fios aqui, passando por essa conexão. E aí, por um acaso, se seu off-grid, a tensão da bateria chegou no nível X, ele vai cortar essa alimentação aqui, que é a leitura do sistema off-grid, e ela vai desligar a tensão do off-grid e vai retornar para a concessionária com o sistema de leitura da tensão da bateria. Você vai ter que adicionar essa plaquinha aqui e depois a gente vai fazer isso mostrando aqui para vocês. Por enquanto, só o funcionamento dessa chave aí que é bem antiga, bem conhecida de todos vocês, com um preço bem razoável, melhor do que uma contadora comum, porque ela já tem um sistema de monitoramento que verifica qual saída tem energia ou não, e só no modo automático só transfere de uma para outra se na outra, na B, também tiver tensão. Se não tiver, não volta. Ó, veja, tirei aqui no off-grid, vou tirar da concessionária. Faltou a energia. Vou alimentar o off-grid. Como ela viu que tem tensão no off-grid, ela transferiu. Vou voltar para a concessionária. Ela verificou que a fonte A tem tensão, transferiu novamente, seu sistema sempre vai ficar energizado. Essa é uma apresentação que eu queria fazer para vocês, de forma simples aí, dessa chave de transferência com essa contadora automática.